Minutos, senador Rogério Marinho. Senhor presidente, nós tivemos uma notícia nos últimos 15 dias, aliás, a imprensa tem nos ajudado muito em relação ao processo que nós estamos debruçados, de que desde o ano de 2024, entre abril e maio, já havia na Advocacia Geral da União informações sacramentadas, documentadas, de que estados do sul do país, isso dito por procuradores federais e por advogados gerais da União, demonstravam que esse padrão de roubo, de assalto, de malversação de recursos, em especial contra os aposentados no nosso país, estava tomando proporções estratosféricas. Os procuradores oficiaram a AGU para que a AGU abrisse um procedimento e avaliasse o que de fato estava acontecendo, porque havia tido um aumento muito grande depois de 2022, quando termina o governo de Bolsonaro, a partir de 23 e 24. Pois muito bem, senhor presidente. Se abre um procedimento. E ao final desse procedimento, aliás, nós ouvimos aqui a advogada-geral da União responsável por essa inquirição. Em outubro de 2024, nós tivemos a manifestação do corregedor da Advocacia Geral da União. E o corregedor orientou, oficiou ao ministro-chefe da Advocacia Geral da União que fossem tomadas providências no sentido de suspender os acordos de cooperação técnicas que existiam com essas entidades. Quem assinou este parecer final foi o secretário executivo segundo na hierarquia do Ministério. Senhor presidente, é impossível imaginarmos que um assunto desta gravidade não tenha passado pelo crivo, pelo olhar do senhor Jorge Messias, que já foi convidado para vir aqui. E qual é a gravidade dessa situação? Quando ocorre o pedido de abertura de investigação, já em 2025, em função das reportagens que ocorreram na imprensa, o senhor Jorge Messias determinou a abertura de investigação contra 11 ou 12 dessas entidades, senhor presidente, das quase 40 que tinham ACTs ativos. Mas vejam que coincidência. O Sindinap, que silêncio, tem como por favor, na sala. O irmão do Lula, o Frei Chico, a CONTAG, que é a maior entidade e que há 30 anos tem praticado esse tipo de atividade e muitas vezes sem o conhecimento do associado, que termina se associando à sua revelia, essas entidades estavam fora dessa investigação aberta pela Advocacia Geral da União já em 2025. Esse período todo, senhor presidente, representou quase 3 bilhões de reais que foram subtraídos dos aposentados e repassados para entidades criminosas, associações e sindicatos, quase na sua totalidade ligados à esquerda, que aqui vem blindando essa situação. Então, esse pedido de convocação, senhor presidente, se impõe em função da gravidade desse assunto, porque o senhor Messias tem demonstrado que praticamente passou ao largo deste processo. E isso, na minha opinião, é prevaricação. É uma opinião que tenho. E eu quero que o senhor Messias tenha a oportunidade de aqui vindo dizer quais são os motivos que ele teve de não agir, de se omitir, de fazer ouvidos de mercador. E neste período possibilitar o assalto continuado contra milhões de brasileiros que são desprotegidos e que foram roubados quando o roubo já havia sido detectado pela entidade que ele é ministro e principal mandatário e teve conhecimento do fato, já que ele foi questionado pelos procuradores e pela própria estrutura da AGU e pela corregedoria da sua entidade. Então, por isso, senhor presidente, nós acreditamos que é imperativo a vinda do senhor Jorge Messias para que ele justifique por que dessa omissão. Porque o fato é que a omissão causou mais de 3 bilhões de reais de prejuízo para milhões de aposentados brasileiros. Então esse é o motivo do pedido que fazemos a Vossa Excelência. Pelo governo, quem fala, deputado Paulo Penta. Presidente,
5 minutos. Senadora Elisiane. Pois não. Senadora Elisiane Gama. Senhor presidente, de todas as convocações que já chegaram a esta comissão, eu diria que esta é a convocação mais provocadora e fora de nexo que já foi apresentada aqui pela oposição. E digo isso porque houve toda uma movimentação da convocação do Messias depois que ele foi indicado pelo presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, houve claramente uma tentativa de se criar um embaraço, uma turbulência em torno do nome do Jorge Messias. E com a devida vênia ao meu colega Marinho, no qual eu respeito muito, líder da oposição, dizer para você, Marinho, que o relatório que você se refere, que teria vindo da Procuradoria para a AGU, ele se refere única e exclusivamente a aumento de ações previdenciárias. Não houve nenhuma referência nesse relatório a casos de fraudes. Portanto, a palavra de Vossa Excelência ela acaba não se sustentando, porque o documento claramente não faz referência, e vou inclusive encaminhar a Vossa Excelência esse relatório que já estou aqui com ele. Como eu fui citado, olha, o que é que diz essa questão sobre o Jorge Messias que foi falado aqui a respeito? O levantamento sobre os 9 sindicatos e associações principais com indicativo de fraude aparece no âmbito de um processo administrativo aberto especificamente para lidar com o crescimento de demandas envolvendo a INSS por procuradores da AGU na 4ª região, que abrange Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Lidar com o crescimento de demandas envolvendo o INSS em função de fraude. Isso está nos autos, senadora. Então não sou eu que estou falando, não. Vossa Excelência lê o jornal são os autos. Ou eu leio não, o senadora, relatório. por favor. Isso está dentro do relatório que foi submetido à própria Advocacia Geral da União. Então, a gente fala aqui em cima de fatos. O que eu estou dizendo aqui é que, além dessa situação, que, na minha opinião, claramente é prevaricação, e eu, inclusive, representei na Comissão de Ética da Presidência da República, representei o Ministério Público, e acredito que, de fato, houve uma omissão do Advogado-Geral da União, que causou grave prejuízo a pessoas que são hipossuficientes. Além desse fato, na abertura de investigação que ocorreu só após, interna do AGU, só após as denúncias da imprensa, houve claramente investigação seletiva. Aliás, eu quero saudar esta comissão, senhor presidente. Dizer a Vossa Excelência que foi esta comissão, a instalação dessa comissão e a eleição de Vossa Excelência e a indicação do eminente relator, que fez com que várias situações que estavam debaixo do pano, de repente, viessem à luz do dia. Essa investigação, que era para 9 ou 10 entidades, depois da comissão foi estendida para 37. Essa comissão, quando foi instalada, nós sabíamos que 16 ou 17 estados as investigações estavam sobrestadas. E elas começaram a andar. Inclusive, 11 ou 12 dos que nós pedimos a prisão aqui já foram presos. Bens foram apreendidos. A coisa está andando, mas está andando porque é uma pressão natural da política, da boa política feita por essa comissão. Então queremos apenas aqui reiterar, respeitando a posição de cada um, entendendo o papel de cada um, que a nossa fala foi respaldada em documentos. Está encerrada a votação. Determina a secretaria que publique o resultado. Abre o painel. Votaram sim 11, não 19, está rejeitado o requerimento.